Já posso começar? Só um minuto. Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Cleiton Pinheiro e sou farmacêutico, né, formado pela Federal do Ceará. Sou de Fortaleza, no Ceará. E vou falar aqui um pouquinho sobre essa condição extremamente debilitante e, infelizmente, cada vez mais prevalente, né? Falar de uma maneira geral sobre neurodegeneração, mais especificamente nas condições da doença de Alzheimer e na doença de Parkinson, né? A gente vai entender mais ou menos como é que se dá a fisiopatologia dessas duas condições clínicas, né? Então, vamos aqui só com uma rápida revisãozinha aqui em relação aos neurônios e cérebro. Isso, inclusive, falei na aula de ontem, né? Como a gente sabe, a principal linguagem do cérebro, do tecido nervoso, é a comunicação via potenciais de ação e sinais neuroquímicos. Então eu tenho aqui, ó, a liberação de um potencial de ação, sai do corpo celular até o terminal do axônio, e esse potencial de ação nada mais é do que uma oscilação de cargas, ora entra carga positiva, o que eu chamo de despolarização, ora sai carga positiva, o que eu chamo de repolarização. Esse fenômeno elétrico, ele vai se espalhando, se difundindo até chegar no terminal do axônio e culmina com a liberação de vesículas sinápticas que contém o que a gente chama de neurotransmissor. E o neurotransmissor é a linguagem básica entre um neurônio e outro. Então, quando um neurônio quer mandar, quer informar outro neurônio de alguma outra coisa, ele o faz por meio da liberação de neurotransmissor, porque a maioria das sinapses do sistema nervoso são sinapses elétricas. Então, o que é uma sinapse? Só para nos referenciar, sinapse é uma zona de comunicação entre uma célula nervosa e outra célula numa cadeia juncional. Só tem sinapse entre células nervosas? Não. Você tem a sinapse imunológica entre uma célula dendrítica e uma célula T, por exemplo. Você tem outros tipos de interações. No nosso contexto, vou falar basicamente de tecido cerebral, de neurodegeneração. Então, toda a sinapse que eu me referi aqui, até que eu fale ou especifique o contrário, é uma sinapse química, é uma sinapse entre um neurônio e outro neurônio, né? Então é isso. Aqui é a representação básica da sinapse química. Ó. Tem o neurônio pré-sináptico, o neurônio pós-sináptico, a fenda sináptica, os receptores aqui e os neurotransmissores fazendo essa comunicação. E aí eu tenho a neurotransmissão. Então, se o potencial de ação é a linguagem básica dentro de um próprio neurônio, ou seja, para o corpo celular informar o que o terminal, informar para o terminal do axônio o que se passa, né, lá nele, a neurotransmissão, como eu disse, é a comunicação básica entre dois neurônios, que é mais uma representação, só para mostrar de uma maneira um pouco mais detalhada. Essas vesículas sinápticas, elas são levadas até o terminal do axônio por meio de microtúbulos, elas não vão ao léu, né? E como a gente vai ver mais para frente, o andar dessas vesículas, como essas vesículas chegam até aqui, é extremamente importante para a fisiopatologia da doença de Alzheimer, por exemplo. Porque uma das disfunções neuroquímicas que eu vou encontrar na doença de Alzheimer é a perda da integridade dos microtúbulos. Microtúbulos esses que carregam essas vesículas. Então, um neurônio típico de um paciente com doença de Alzheimer, ele tem disfunções gerais, incluindo disfunções dos microtúbulos e disfunções do metabolismo sináptico como um todo. As sinapses são literalmente obliteradas, mortas, são podadas, há uma perda sináptica. E como as nossas memórias estão nas sinapses, é por isso que uma das principais manifestações, sobretudo na fase inicial e média da doença, é um déficit de memória. E sobretudo os locais acometidos, né? Como a gente vai ver, o córtex entorrinal, o giro hipocampal, o giro parahipocampal, o próprio hipocampo, são as áreas mais envolvidas com o processamento da memória de curta duração para a memória de longa duração, que eu chamo de consolidação da memória. E outras áreas mais temporais, parietais,
à medida que a doença vai evoluindo, estão envolvidos mais com a evocação da memória. Então, eu tenho esses déficits, sobretudo da memória declarativa, que é, sobretudo, feita por essas áreas que eu citei. Já a memória motora, por exemplo, dirigir um carro, a pessoa não esquece. Então, um pianista, ele pode, numa condição de Alzheimer, ele pode até esquecer que ele sabe tocar piano, mas a partir do momento que ele senta em frente a um piano e ele começa a tocar, aquela memória motora dele vem à tona e ele consegue dedilhar ali uma partitura no piano de maneira muito parecida com o que ele fazia quando ele era normal, digamos assim, quando ele era saudável. Mesmo ele não sabendo fazer. Então a memória motora, que é sobretudo cerebelar, está ali no cerebelo, até algum dado momento está preservada. Então, aqui, ó, a vesícula sináptica, ela vai se fundir. Isso aqui são as SNARs, proteínas que eu citei ontem. A vesícula se funde, há uma liberação de neurotransmissor, o neurotransmissor é exocitado e a comunicação pode se dar continuidade, né? São só outras proteínas desacopladoras para desassociar as SNARs, são as proteínas NSF, mas isso aí é outra coisa. Só para começar essa nossa discussão inicial. Uma vez conceituado, vamos para a parte da doença em si. Então vamos começar falando da doença de Alzheimer. Lá em 1901, Alois Alzheimer estava estudando uma paciente dele de meia idade, em torno de 50, 52 anos, nem era tão idosa assim. E ele viu que ela inicialmente relatou alguns problemas de oscilações de humor e ela também tinha crenças delirantes, achava indubitavelmente que o marido dela estava traindo ela, não que não pudesse trair, né? Poderia estar. Mas no caso não estava e ela tinha outras alterações, incluindo déficit de memória. O Alois Alzheimer, ele passou a acompanhar essa paciente, depois de uns 4, 5 anos ela morreu, e aí ele foi fazer a autópsia e encontrou alguns achados interessantes. Achou alguns aglomerados ali, não sabia direito se era proteína nem nada, né? E ele chamou aquilo ali de placa senil. Aglomerados de fibrilas, e ele chamou de placa senil. E ele viu que essas placas se acumulavam sobretudo nessas áreas que eu citei, áreas do córtex entorrinal, áreas do giro paripocampal, do hipocampo, a parte mais temporal medial ali, que é a área que ficou especializada evolutivamente para consolidar a nossa memória, para lidar com as informações que a gente adquire do meio externo e fazê-las serem armazenadas no que a gente chama de córtex. Então, ele relatou isso e foi estudar outros pacientes com os mesmos sintomas e fez outras autópsias até que ele juntou esse conjunto de sinais e sintomas e ele chamou de doença de Alzheimer, né? E aí foi conceituado. A doença de Alzheimer, se a pessoa continua viva, né? Ela não morre por algum motivo, ela vai ter o que a gente chama de demência. Demência não é uma característica única e exclusiva das doenças neurodegenerativas, não. Na esquizofrenia você pode ter demência, você pode ter demência pelo uso de medicamentos, você pode ter demência por causa de um acidente vascular encefálico, você pode ter demência por N motivos, por traumatismo craniano. Demência é quando a nossa cognição ela diminui ao ponto das funções de cada dia, das funções do dia a dia, ficarem prejudicadas. Então eu não consigo mais viver sozinho. Eu me torno uma pessoa dependente. Eu não sei mais ir no mercado, eu não sei mais fazer uma compra, eu não sei mais tomar conta da minha vida. Porque demência é um estado de desconexão da realidade. Eu não entendo mais a realidade. A cognição é um conjunto de funções corticais que geram várias coisas. Por exemplo, a linguagem, a minha capacidade de me comunicar, capacidade de eu resolver problema, a minha imaginação, a minha memória, o meu intelecto. Então, tudo isso é o que eu chamo de cognição. É comum, à medida que a gente envelhece, a nossa cognição dá uma diminuída, até porque os neurônios vão morrendo, vão envelhecendo. Se a pele envelhece, por que o tecido nervoso não envelheceria? Se a pele
quando eu tenho 80 anos, ela já não está mais a mesma de quando eu tinha 20, 30. Por que o cérebro estaria? Então, ó, eu tenho uma perda normal, um prejuízo normal de cognição. E aí, dependendo da vida, dos hábitos, eu posso ter um prejuízo moderado, que ainda, não vou dizer que beira a normalidade, mas ainda não está tão no estado patológico, ou eu posso ter um declínio grande dessa função cognitiva até eu ter um prejuízo das funções do dia a dia, da minha qualidade de vida, como eu falei, e aí eu vou depender de outras pessoas, e aí eu tenho um quadro de demência. Então, Parkinson pode dar demência, Alzheimer pode dar demência, acidentes vasculares encefálicos podem dar demência, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, em várias doenças. Qualquer doença que resulte em alterações morfofuncionais no cérebro que eu não entenda mais a realidade, eu tenho uma demência. Então, várias doenças podem combinar com isso. E é justamente o desfecho final das doenças neurodegenerativas. Geralmente, as doenças neurodegenerativas sempre vão cursar com demência, porque o nome já diz, ó, doença neurodegenerativa. O que é uma doença neurodegenerativa? É uma doença que eu tenho uma degeneração de neurônios, uma morte neuronal, que ela é progressiva. Algumas vezes ela é mais lenta, como no próprio caso de Alzheimer, demora 10, 15, 20 anos geralmente. Às vezes ela é um pouco mais rápida, o Parkinson tende a ser um pouco mais rápido, ou às vezes ela é bem mais rápida, como a doença de Huntington, por exemplo, ou a própria esclerose múltipla, que é uma doença desmielinizante, neurodegenerativa também, e que cursa com uma rapidez maior. Aí os tratamentos, eles podem atenuar em algum grau a progressão da doença, mas a maioria dos tratamentos hoje disponíveis, eles não atuam na progressão da doença, eles atuam no alívio dos sintomas. Então a pessoa não vai deixar de sofrer neurodegeneração. Eu posso sofrer um pouquinho menos, porém eu melhoro algumas capacidades cognitivas ou motoras que a doença foi tomando. Por exemplo, um tratamento do Parkinson pode restaurar um pouco a função motora do paciente, diminuir os tremores, e o mesmo pode acontecer com a própria doença de Alzheimer, né? Alguns tratamentos, como inibidores da acetilcolinesterase, a donepezila, por exemplo, ela pode atuar aí melhorando o déficit de memória, as alterações de humor, enfim, mas é um tratamento paliativo e cedo ou tarde ele vai ser ineficaz, porque a doença vai continuar progredindo. Mas dá algum grau de melhora da qualidade de vida. Então, doença neurodegenerativa é isso. É uma doença em que os neurônios vão morrendo e essa doença vai se espalhando. Ela não é como uma cicatriz na pele que eu corto, aquele corte fica ali, aquela lesão fica ali delimitada, depois ela cicatriza e vida que segue. Não. A lesão inicial da doença neurodegenerativa, ela tem um componente infeccioso no sentido em que ela se espalha. E a gente vai entender um pouquinho por que ela se espalha. Porque existem algumas proteínas alteradas, proteínas com uma certa semelhança com os prions. Eu não sei se vocês já ouviram falar de prions. Prion é uma partícula proteica que é infecciosa. Ou seja, é uma proteína que infecta a célula, aí ela destrói aquela célula, e aí ela estimula a replicação de a síntese de mais proteínas priônicas, e essas outras proteínas infectam outras células. Por exemplo, uma doença que tem uma partícula priônica bem estabelecida é a doença da vaca louca. A encefalopatia espongiforme bovina, é o nome técnico da doença da vaca louca. Essa doença tem um componente priônico. A encefalopatia traumática do pugilista, que foi retratada num filme do Will Smith, lá do futebol americano, também é uma doença com componente priônico. Então eu tenho várias doenças com componente priônico. O que é uma doença com componente priônico? Novamente, é uma doença na qual eu tenho alterações em proteínas, eu tenho uma proteinopatia, e essa proteinopatia vai espalhando essa doença, vai amplificando essa doença. São duas grandes proteínas que estão por trás dessas doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. A primeira é a proteína tau e a segunda é a proteína alfa-sinucleína. Eu vou falar delas mais para frente em momentos pertinentes. Só estou dando uma introduzida. Então é isso que é uma doença neurodegenerativa. Mas, voltando aqui especificamente para o Alzheimer.
Eu tenho na célula uma proteína chamada de proteína precursora amiloide. Essa proteína precursora amiloide, ela é um receptor transmembrana lá, que está envolvida na adesão celular, logo nas interações entre neurônios e neurônios, então está relacionado com a sinaptogênese, neurogênese, qualquer função que advenha de uma interação neurônio-neurônio. Então, a função normal dos neurônios está envolvida com essa proteína precursora amiloide. Normalmente, ela é clivada por duas proteases, uma alfa-secretase e uma gama-secretase. Mas por alguns motivos que envolvem desde estresse oxidativo, neuroinflamação, até resistência à insulina, até problemas metabólicos, a beta-secretase é ativada e aí a partir da beta-secretase é uma outra enzima de processamento, resulta na produção de um peptídeo anormal, um peptídeo anômalo, que é o chamado peptídeo beta-amiloide. Esse peptídeo beta-amiloide ele vai se juntar com outros e vai ser neurotóxico, como a gente vai ver. Mostrando aqui o que eu falei de uma maneira mais representativa, está aqui a APP. Ó. A APP é essa proteína grande aqui, é uma proteína transmembrana, ou seja, atravessa a membrana. Você tem uma porção extracelular e uma porção intracelular. Aí, normalmente, ó, a alfa-secretase vem e a gama-secretase vem, e eu tenho alguns produtos peptídicos normais, que ou são digeridos pelo sistema de ubiquitina-proteasoma, que é o sistema que degrada proteínas, ou vão fazer funções fisiológicas normais. Então, é uma via normal, é uma via que a gente chama de constitutiva, ou seja, ela faz parte da função neuronal normal, saudável. Agora, por esses motivos que eu tinha citado, essa via da APP, ela segue uma via amiloidogênica, ou seja, vai formar grumos, vai formar fibrilas de peptídeos beta-amiloide. Aí eu tenho uma outra secretase que entra no jogo, que é essa beta-secretase, aí a alfa-secretase corta no ponto, a beta-secretase vai cortar no outro, e aí eu vou formar esse peptídeo beta-amiloide. E aí ele, como ele é levemente hidrofóbico, ele vai tentar se ligar com outros peptídeos beta-amiloide. Então ele é um peptídeo que sofre oligomerização e, consequentemente, polimerização. E aí ele vai formar aquilo que o Alois Alzheimer viu lá em 1901, que são as chamadas placas senis. É basicamente isso o começo dessa disfunção, né, por esses motivos que eu citei. Neuroinflamação. Então, qualquer condição que curse com neuroinflamação, por exemplo, obesidade. Obesidade leva a uma leve neuroinflamação. Por exemplo, restrições exacerbadas de comida, de alimento, de nutrientes também inflamam. Uma alimentação desregrada, alterações da função da microbiota, excesso de estresse oxidativo, ativação exacerbada da micróglia, que é são as células da glia, são os macrófagos do cérebro, né? Dizendo de um termo didático. Então, tudo isso vai resultando num perfil fenotípico. Tem teorias que dizem que as alterações em certos íons, por exemplo, um excesso de ferro, um excesso de cobre, isso também vai alterar a função redox das células e vai fazer com que a beta-secretase seja mais ativada, e isso vai formar mais peptídeo A-beta, e aí as consequências danosas desse processo. Mas como é que esse peptídeo A-beta causa problemas no cérebro, no microambiente ali dos neurônios? Que está mostrando uma sinapse normal, tradicional. Eu tenho um neurônio conversando com outro, um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico. Esse processo aqui, ele descreve o que a gente chama da LTP. A LTP é a potenciação de longa duração. Essa potenciação de longa duração é um fenômeno de fortalecimento sináptico, ou seja, os neurônios que se comunicam, eles precisam sofrer este fenômeno neuroquímico para que as suas sinapses sejam fortalecidas. Mas, Cleiton, todas as sinapses elas precisam ser fortalecidas em algum grau, sim, óbvio, senão elas não duram, né? Senão elas não se mantêm. Porém, as sinapses que mais precisam sofrer fortificações são as sinapses que carregam informação
do mundo, do meio ambiente, que é justamente o que a gente chama de memória declarativa. Então, esses neurônios aqui que sofrem LTP são os neurônios que precisam guardar informações, ou seja, são os neurônios que são responsáveis pelo nosso aprendizado. Quando eu leio uma informação, Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Alzheimer é causado por uma alteração neuroquímica. Essas informações que eu acabei de citar, por exemplo, elas entram por um caminho sensorial. No caso, se eu estou falando, estão entrando pelo ouvido, você também está vendo a imagem, então está sendo um co-estímulo, um estímulo duplo. Tanto a audição, orientando uma informação, quanto a referência visual. Isso tudo converge para o hipocampo. O hipocampo, ao ser ativado, ativa a potenciação de longa duração e essa informação ela vai tender a ficar na sua memória de mais longo prazo. Se ela vai ficar ou não, vai depender de outros fatores, da sua própria base no assunto que eu estou falando. Então, quanto mais sobre o assunto você sabe, mais fácil é você contextualizar. A contextualização é muito importante. É por isso que até para a gente aprender coisas em geral, é mais fácil quando a gente tem base. Se eu tenho uma boa base em fisiologia do sistema nervoso, então quando eu leio qualquer informação nova, eu vou retê-la mais facilmente. Porque eu consigo ancorar, digamos assim, aquela informação em outras informações que já estão lá. Então por isso que a base é a coisa mais importante de qualquer aprendizado. Se você pular etapas, você não vai correlacionar e aquela informação você vai acabar esquecendo. Aqui representa, por exemplo, o neurônio do hipocampo. Esse neurônio, por exemplo, ele libera glutamato, BDNF, como vocês viram na aula passada, que é uma neurotrofina, e acetilcolina. Eu geralmente preciso desses 3 neurotransmissores. E o que o peptídeo A-beta faz? Esse peptídeo A-beta, os oligômeros A-beta, eles vão alterar a função dessa sinapse. Como é que eles alteram? Eles podem antagonizar os receptores nicotínicos, eles podem antagonizar os receptores NMDA, entendeu? E isso vai diminuir a comunicação entre esses neurônios. Notem que eu preciso, aqui no fenômeno da LTP normal, eu preciso de cálcio para esse fenômeno acontecer. Se o NMDA não é aberto, o NMDA é o principal canal de cálcio operado por ligante que medeia essas ações de LTP. Se eu vou ter um antagonismo NMDA, um antagonismo dos receptores nicotínicos, ou um antagonismo de canais de cálcio dependendo de voltagem no total, eu vou diminuir a LTP. E aí eu diminuo a LTP e eu aumento a LTD. A LTD é justamente o oposto neuroquímico da LTP, é a depressão de longa duração. E é justamente por aí que as sinapses são desfeitas. Então essa sinapse, em presença de peptídeo beta, ela entende que ela tem que morrer, porque ela não está mais recebendo os sinais neurotróficos do próprio BDNF e nem de neurotransmissão, que ela tem que sobreviver. Quando um neurônio se comunica com o outro, é como se ele realmente estivesse mandando o outro sobreviver. Ele está dizendo, olha, cara, nós somos importantes, nós devemos existir, nós devemos ficar. Se esse neurônio já não consegue mais se comunicar com ele, com o pós-sináptico direito, porque ele está sendo inibido, porque essa comunicação está sendo inibida pelo acúmulo de A-beta aqui na sinapse, aí esse neurônio começa a achar que ele tem que morrer. De fato, ele pode sofrer pode e vai sofrer uma apoptose. Então eu tenho uma destruição dessa sinapse. E se essa sinapse carregava uma informação de uma memória declarativa, essa memória vai ser perdida. E aí eu vou ter quadros de esquecimento. É basicamente isso uma das funções. Resumindo, nesse aspecto aqui, o peptídeo A-beta atrapalha o principal evento neuroquímico de formação das memórias, a LTP, a potenciação de longa duração, fazendo com que surja o seu oposto neuroquímico, a LTD, a depressão de longa duração. E aí você tem a perda de sinapse. Outra coisa que o peptídeo A-beta leva é uma disfunção mitocondrial. O peptídeo A-beta, ele consegue interferir na função dos complexos da cadeia transportadora de elétrons.
A cadeia transportadora de elétrons serve basicamente para quando eu oxido um macronutriente, quando eu oxido uma glicose, quando eu oxido um ácido graxo, um ácido palmítico, por exemplo, o que é oxidar? Oxidar é eu retirar elétrons dessas moléculas, e esses elétrons eu não posso entregar diretamente na forma de ATP ou utilizar esses elétrons para produzir energia diretamente, para gerar energia diretamente. O que é que eu faço? Eu faço esses elétrons irem ao longo de um complexo na membrana interna das mitocôndrias, e a partir dele eu vou bombeando H+, vou criando um gradiente de H+, e quando o H+ quiser voltar para a matriz mitocondrial, a parte interna da mitocôndria, ele gere uma produção de ATP. Só que, quando o peptídeo A-beta chega lá, ele afeta a função desses complexos. Logo, há uma dissociação entre o carregamento de elétrons e a produção de energia, no qual eu vou gerar muito mais espécies reativas de oxigênio, porque eu vou processar esses elétrons de uma maneira disfuncional. E isso vai levar ao quê? Peroxidação lipídica, produção de outros mediadores, a própria hiperfosforilação da proteína tal, que eu vou falar mais dela. E tudo isso, quando a função mitocondrial fica prejudicada, ou seja, quando a mitocôndria não consegue mais produzir energia, ou mesmo a função geral, porque a função da mitocôndria não é só produzir energia, quando a função mitocondrial fica prejudicada, a célula também entende que ela tem que morrer. Porque é como as células, elas têm um sentimento, como se fosse lá nos japoneses da Segunda Guerra Mundial, ou do Japão Imperial. Quando eles acham que não são mais dignos, eles se matam. Então a célula, quando ela percebe que as mitocôndrias dela estão comprometidas em algum grau, elas pensam o seguinte: olha, eu não posso perpetuar essa disfunção, eu vou me matar. E aí a célula tende a se matar, no caso, eu estou falando de um neurônio, e o neurônio é uma célula que consome muita energia. Entre 20 a 25% de tudo que a gente come, de toda a energia que a gente consome, vai para alimentar a função cerebral. O cérebro tem 2% da massa corporal e ele consome 20 a 25% da energia. Ou seja, ele come muita energia, então ele produz muito radical livre de maneira normal. Imagina de maneira disfuncional. Então as mitocôndrias, elas também estão aí no centro dessa disfunção promovida, dessa alteração neuroquímica produzida pelo acúmulo de peptídeo beta. E isso é ruim por quê? Porque isso é um ciclo vicioso. Quanto mais disfunção mitocondrial eu tenho, mais estresse oxidativo eu gero. Quanto mais estresse oxidativo eu gero, mais acúmulo de peptídeo beta eu gero. Então é uma coisa que se retroalimenta. É por isso que é uma doença progressiva. Algumas doenças, elas não são progressivas, elas são resolutivas. Em algum tempo elas acabam, elas se resolvem no tempo. As doenças neurodegenerativas, elas, a partir de um certo ponto, a causa e a consequência se retroalimentam. Então a causa é consequência da sua própria causa. Como eu falei, a disfunção mitocondrial acumula radical livre. O acúmulo de radical livre gera maior produção de peptídeo A-beta. O peptídeo A-beta leva a uma maior disfunção mitocondrial. E aí vai até chegar a um ponto que o tecido morre. O tecido praticamente fica inutilizado. São os estágios finais da doença de Alzheimer. O tecido cerebral fica inviável. E aí evolui para o que a gente chama de demência, né? Cognição fica comprometida. E eu também tenho a neuroinflamação. Lembrando que está tudo relacionado, não são eventos distintos. Na neuroinflamação eu tenho disfunção mitocondrial, na disfunção mitocondrial eu posso precipitar neuroinflamação. Eu só estou separando para falar dos eventos específicos, mas está tudo ligado. Então, ó, os peptídeos já foi bem definido que, sobretudo, os oligômeros dos peptídeos beta-amiloide, ou seja, 3 ou 4 aglomerados de peptídeo beta, eles podem e ativam a micróglia. Micróglia, como eu falei, são as células de defesa, são os fagócitos do sistema nervoso central. E esse fagócito, quando ele percebe aquele peptídeo beta, a primeira coisa que ele tenta fazer é fagocitar. Ele vai tentar digerir aquilo para proteger o microambiente do sistema nervoso central.
E aí, quando ele faz isso, ele é ativado, e aí ele produz citocinas pró-inflamatórias, sobretudo interleucina 1 beta, interleucina 6, TNF-alfa, interferon gama, as principais citocinas pró-inflamatórias. A ApoE é uma apolipoproteína também muito importante, tanto com a função dos astrócitos quanto a função neuronal como um todo. E a ApoE foi uma das primeiras proteínas, ou um dos primeiros genes relacionados com alguma forma hereditária da doença de Alzheimer. Também não sei se vocês sabem, mas a doença de Alzheimer também pode ser precipitada, não vou dizer causada, porque toda causa tem um efeito. Fumar causa câncer? Não. Fumar não causa câncer. Se fumar causasse câncer, toda pessoa que fumasse teria câncer. E não tem. Fumar aumenta o risco de câncer. Em ciência, em fisiologia, em patologia, a gente tem que trabalhar com probabilidade. Poucas coisas têm relações de causa e efeito absolutas. Uma mutação no gene da ranitidina vai gerar a doença de Huntington. Isso é causa e efeito. Toda pessoa que tiver essa mutação vai ter. É determinado. Mas para essas grandes doenças, Alzheimer, Parkinson, até diabetes, hipertensão, eu não tenho relações causa e efeito. Fora as condições genéticas mesmo. Literais, né? Eu tenho doença de Alzheimer genética? Tenho também. Mas a maioria dos casos elas são doenças idiopáticas, ou seja, são multifatoriais. Então, voltando, as disfunções da ApoE, a ApoE é uma apolipoproteína que está envolvida com o metabolismo lipídico dos neurônios e dos astrócitos, da glia como um todo. Sobretudo o metabolismo do colesterol. O colesterol, como vocês sabem, ele está relacionado com a função da membrana. Quem é que está ali na membrana? A APP, a proteína precursora amiloide. Então, uma alteração na distribuição do colesterol da membrana ou da função lipídica da membrana, tanto dos fosfolipídios, enfim, da função lipídica, do metabolismo lipídico do sistema nervoso central, repercute na alteração da função de proteínas de membrana. Então, a beta-secretase é mais ativada por essas condições. Então, pessoas que têm essa mutação da ApoE também são mais susceptíveis a terem Alzheimer. Outra coisa interessante, que também não sei se vocês sabem, mas a cada dia que passa, várias infecções estão sendo relacionadas com várias condições clínicas. Quem assiste minhas aulas, quando eu, por exemplo, falo de esquizofrenia, eu falo que a esquizofrenia está relacionada com alguma infecção, sobretudo quando a mãe está grávida, sobretudo ainda entre o primeiro e o segundo trimestre de gravidez. Então, se a mãe, sei lá, se infectar com o vírus influenza A, ou seja, ela gripou, pegou uma gripe, essa resposta imunológica do corpo da mãe ao vírus da gripe gera um microambiente inflamatório que vai interferir na função neuronal do feto, que está na barriguinha dela, que está no embrião que está sendo desenvolvido ali. Isso pode alterar certos circuitos neurais, a epigenética desses circuitos, e fazer com que lá na frente, na adolescência, quando a puberdade, né, o estirão da puberdade e o aumento dos hormônios sexuais alterarem a função cerebral, alterarem a morfologia do cérebro, eu posso ter ali uma esquizofrenia, por exemplo, eclodindo. Então, as infecções, elas alteram muito o microambiente da função neural. E com o Alzheimer não é diferente. Estabeleceu-se uma relação muito grande entre infecções pelo HSV, o vírus da herpes simples 1, herpes labial mesmo. Então, Cleiton, quem tem herpes labial tem mais chance de ter Alzheimer? Sim, tem. A teoria diz que esse vírus ele fica dormindo, né? Como a gente sabe, e ele eclode, e ele aparece, e ele é expresso, ele é reativado, sobretudo em momentos de estresse ou momentos de imunossupressão. É aí que você tem, se você tem herpes labial, você aparece aquelas papoquinhas no lábio, né? Só que geralmente o vírus da herpes, o herpes zoster, né? Ele é mais relegado ao sistema nervoso periférico. Fica mais... É uma neuropatia periférica, digamos assim. Só que os nervos estão conectados aonde? Estão conectados no encéfalo ou na medula, ou seja, no sistema nervoso central.
O sistema nervoso periférico está conectado com o sistema nervoso central. E esses vírus, eles podem ir subindo e chegar no encéfalo, e chegar no córtex. E aí eles ficam reativados. E aí, sobretudo na idade, no final da idade adulta, lá na velhice mesmo, esse vírus, se ele encontrar um ambiente, ele foi reativado por esses motivos que eu citei, estresse, imunossupressão, enfim, e ele encontrar um ambiente susceptível, por exemplo, essa pessoa tem uma mutação no gene da ApoE, da apolipoproteína E, aí essa pessoa que tem esses dois padrões fenotípicos, foi infectada pelo vírus da herpes labial, e tem uma mutação do gene da ApoE, ela aumenta muitas vezes a chance de ter Alzheimer. Isso já está bem estabelecido em estudos científicos, né? Só para mostrar que é uma interação realmente de vários fatores. A doença de Alzheimer, como todas as doenças, é um fenótipo. E esse fenótipo, ele pode ter vários caminhos combinando a ele. Infecção é um dos, alimentação, neuroinflamação, estresse oxidativo, obesidade, resistência à insulina. Quem tem diabetes tem mais chance de ter Alzheimer, porque a alteração do metabolismo da insulina, a alteração da função da insulina no cérebro, além de gerar neuroinflamação, também altera a função da própria ApoE, a própria função do metabolismo lipídico, aumentando a ativação da beta-secretase, que é a principal enzima relacionada com a produção do peptídeo A beta. Resumindo, quem tem condições metabólicas pode ter um aumento da produção de peptídeo A beta. Entendeu? É como se fosse, assim, só de maneira didática, a doença de Alzheimer é como se fosse um problema no processamento de proteínas, que isso aparece, por exemplo, no envelhecimento normal. Então, não estaria tão errado eu dizer assim que a doença de Alzheimer é como se fosse um envelhecimento precoce, bem acelerado, no qual você tem um componente de disfunção mitocondrial, uma neuroinflamação, isso é exacerbado num ponto máximo. É como se você tem um cérebro de 50 anos, e aí você começa a ter Alzheimer, o seu cérebro passa a ter como se fosse um cérebro de 80 anos, de 90 anos, de 100 anos. É como se você tivesse uma aceleração do envelhecimento normal. E aí vários genes de susceptibilidade, os genes da presenilina e da própria ApoE que eu estou citando aqui. Isso tudo vai cursar com o quê? Alteração da função neuronal, neurotoxicidade e morte. Tudo isso vai fazer com que os neurônios sejam mais susceptíveis ou a sofrer apoptose ou sofrer necrose. Geralmente os neurônios são mandados, são ordenados para morrer. Então é uma morte mais organizadinha. Pelo menos isso, né? E aí eu tenho as placas neuríticas, como eu vi falado. Aqui o peptídeo A beta é a morte neuronal, como eu já havia falado. Aqui é um resumo de todas essas vias. Ó, os receptores RAGE, P75, receptor de neurotrofina, TNF, receptor glutamatérgico metabotrópico, e aí vai. Tudo isso vai combinar com o quê? A alteração de algumas vias intracelulares, ó, a via da janusquinase, JNK, que é uma via pró-inflamatória, ela ativa quem? As caspases. Caspases são sinais intracelulares de morte celular. Então, quando as caspases são ativadas, a célula entende que tem que morrer. Ó, a proteína, a janusquinase também fosforila a proteína tal, como a gente vai ver. Isso leva a uma disrupção da função dos microtúbulos. Isso por si só já mata a célula. Ó, a LTD induzida de maneira aumentada, aquele fenômeno que eu falei há 2 slides atrás, a LTD não mata diretamente o neurônio, mas desconecta um neurônio de outro. Então, ó, você nota que você tanto ataca os neurônios, o peptídeo A beta tanto ataca os neurônios, quanto ataca as sinapses, as comunicações dos neurônios. Então, realmente, toda a função neuronal, ela é prejudicada em algum grau, em algum nível. Você tem esse tipo de afecção patológica. Mesmo se os neurônios permanecerem vivos e, entre aspas, intactos, quando eles são desligados, eles ficam ao léu. E como eu disse, o neurônio A tem que se comunicar com o neurônio B para ambos se manterem vivos. Neurônios sozinhos não se mantêm.
Entendeu? Neurônios que permanecem juntos, sobrevivem juntos, disparam juntos, ficam juntos. Neurônios solitários definham e morrem. É uma premissa da neurociência aí. E aí eu tenho o peptídeo A beta formando esses grumos, o que a gente chama de placa senil, ou emaranhado de peptídeo beta-amiloide. Tá aqui novamente, ó, a APP, a beta-secretase, a gama-secretase. Você vai produzindo os peptídeos beta-amiloide e eles vão se juntando, vão se juntando. E aí eles formam os oligômeros, depois eles formam as fibrilas e as fibrilas se juntam numa coisa maior chamada de placa. Outra coisa interessante e digna de nota que eles descobriram ao longo do tempo é que no início, lá em 1991, 1994, por aí, eles descobriram essa cascata, né, da proteína amiloide e eles achavam que o que matava de fato os neurônios ou o que prejudicava de fato a função neuronal seria essas placas zonas grandes. Então eles imaginaram o seguinte, olha, você tem essa placa grande aqui, é ela que é neurotóxica, é ela que mata de fato os neurônios e vai levando a doença para frente. Assim, errado não tá. Óbvio que uma bichona dessa no meio extracelular, entre um neurônio e outro, entre as células gliais, entre um astrócito, isso vai causar neuroinflamação, isso vai ativar a micróglia, isso vai ser neurotóxico, é claro. Porém, é que nem a própria obesidade. Eu costumo dizer que o maior problema da obesidade não é nem a hipertrofia dos adipócitos. A hipertrofia dos adipócitos, na verdade, é um processo compensatório benéfico. Se os adipócitos não pudessem hipertrofiar, a gente tinha muito mais problemas metabólicos do que eles podendo. Você pode só pegar um exemplo clássico de uma pessoa com lipodistrofia. Lipodistrofia é uma condição clínica no qual os adipócitos não conseguem crescer. E uma pessoa dessa, ela não é saudável. Então o problema não é a hipertrofia dos adipócitos. Os adipócitos crescem com a esperança de acumular esse excesso de nutrientes que estão sendo dados. Se eles não... E a gente não pode esquecer que nutriente, caloria é o que? É energia. Então os adipócitos, eles são tampões energéticos. Eles acumulam energia. E é por isso que eles inflamam. Se os adipócitos não pudessem acumular energia, a gente inflamava muito mais rápido, muito mais... de uma maneira muito maior. A gente morreria muito mais rápido. Então os adipócitos inflamam primeiro para todo o corpo não inflamar. Tá dando para entender? Então essas placas, elas são mecanismos de defesa, porque o que mata de fato e o que é essencialmente neurotóxico e já está bem estabelecido são esses cidadãos aqui, ó, os oligômeros, são os trímeros, os tetrâmeros, os pentâmeros. Então o corpo, na esperança de atenuar essa toxicidade, vai aglomerando até formar as placas. Então as placas, elas são tóxicas, óbvio, assim como um tecido adiposo extremamente hipertrofiado, ele também é tóxico, ele também libera citocinas pró-inflamatórias, ele também inflama. Porém, se não tivesse essas placas, os neurônios morriam muito mais rápido, porque teria muito mais oligômero. Tá entendendo o paralelo que eu fiz com o tecido adiposo? Se não houvesse gordura acumulada no adipócito, haveria muito mais ácido graxo no sangue. Hipertrigliceridemia mata muito mais rápido, porque os ácidos graxos livres são extremamente inflamatórios. Então é isso, só para deixar claro que não é a placa em si que é danosa, são os oligômeros. A placa é apenas um tipo de defesa. Óbvio, o corpo está tentando uma compensação que não é fisiológica. É óbvio que isso vai ter um dano, mas isso aqui tem um dano muito maior do que isso aqui. Uma pessoa que não pode formar placa, ela morre muito mais rápido, ela evolui muito mais rápido para um quadro demencial do que uma pessoa que pode formar placa. Só para deixar isso claro. Aqui, ó, um neurônio normal, bonitinho, que seria um neurônio unipolar normal, ó, os dendritos, corpo celular aqui bonitinho, o núcleo, cone de implantação, o axônio, e aqui é um neurônio já
todo mazelado, todo sequelado pela doença de Alzheimer. Neurônio, nada, que apesar de ter DP, doença de Parkinson, né, mas doença de Alzheimer. Aí você tem os dendritos também mais encurtados, não sei se dá para aparecer, mas o neurônio está todo degenerado. Até a própria mielina está carcomida aqui, ó. Então é um neurônio realmente disfuncional, muito difícil ele ter alguma função aparente. Que é só uma representação dessas placas, ó. Que tem os neurônios, aí você tem as placas, são chamadas de placas senis. São fibrilas agrupadas do peptídeo beta-amiloide, só para deixar bem claro. E aí a gente chega na proteína tal. Antes de falar um pouquinho da proteína tal, só para falar em qual contexto ela se insere. Isso aqui é um neurônio normal, aqui, ó. Corpo celular do neurônio, essa região zona grandinha aqui, essa cabeçona aqui. Aí eu tenho o núcleo, retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi. Quando o neurônio está produzindo essas vesículas sinápticas, essas vesículas são produzidas aqui pelo complexo de Golgi, que empacota proteínas e substâncias que o retículo mandou. Então o núcleo sintetiza as proteínas, né? O núcleo manda a informação, da síntese de proteína, o RNA mensageiro, ele vem aqui, ó, chega nos ribossomos do retículo, eu sintetizo as proteínas específicas, empacoto essas proteínas, tanto proteínas como neurotransmissores, né? Os que são peptídicos ou derivados de aminoácidos, claro, nem todo neurônio é, a acetilcolina não é sintetizada assim, por exemplo. E outras como proteínas de membrana. Como é que um receptor de membrana, como é que uma proteína de membrana é colocada? Ela é colocada também por função vesicular, por transporte vesicular. E como eu disse, ó, essas vesículas elas não vão aqui escoando pelo citoplasma, não. Elas são transportadas. Elas são transportadas por ferrovias. Essas ferrovias celulares é o que a gente chama de microtúbulos, são os microtúbulos. E eu tenho os vagões que transportam elas, que são as proteínas motoras, que a gente vai falar nos próximos slides. Então eu tenho, ó, esse arcabouço aqui. Aqui já dá para mostrar melhor, ó, que esses filetezinhos aqui, azulzinhos aqui, ó, são os microtúbulos. Aqui já dá para mostrar melhor. Tem um zoom aqui, ó o microtúbulo. Esses microtúbulos, eles transportam as vesículas, as organelas, então a mitocôndria é transportada aqui, um peroxissomo é transportado aqui, um lisossomo é transportado aqui. E eu tenho tanto o fluxo anterógrado ou retrógrado. O anterógrado é que vai do corpo celular para o terminal do axônio. E o movimento retrógrado ele vai tanto do terminal do axônio quanto para o corpo celular. E são duas proteínas que fazem esse tipo de transporte. Então os microtúbulos equivalem a trilhos. Ó, são trilhos. E que proteínas motoras vão transportando isso. Quem são essas mocinhas transportadoras de vesículas e organelas? São as cinesinas e as dineínas. A cinesina está aqui, ó. Isso aqui é a estrutura dela, muito parecida com a miosina, assim, bem parecida. Também é uma proteína motora. E eu tenho a dineína. Ó, a dineína aqui também, relativamente parecida. Ó. 2 pés, uma cabecinha. E aqui é um microtúbulo só para referenciar. A cinesina é a proteína responsável pelo transporte anterógrado, ou seja, do corpo para o terminal do axônio. E a dineína pelo transporte retrógrado, do terminal axônico para o corpo celular. Só isso que a gente precisa saber para referenciar. Que é só mais uma representação para a gente ver mais ou menos como é que elas atuam. Ó. Então ela literalmente vai andando nesses pés aqui, ó, nessas cabecinhas que se comunicam com os microtúbulos. Eu tenho uma atividade ATPase. Então o ATP é quebrado, ó, e aí eu gero um movimento aqui, ó. Vai literalmente andando e carregando a vesícula, ó, como se fosse uma perna. Quebrei ATP, joguei para frente, quebrei ATP, joguei para frente, e assim vai. Assim vai. É uma proteína motora que gera o movimento das vesículas. Note que vai se movimentando sobre quem? Sobre os microtúbulos. Isso aqui é um microtúbulo. Microtúbulo.
Aqui tá mostrando só uma levando, mas às vezes pode ser duas, três. Não necessariamente é só uma literalmente levando, não. Como aqui tá mostrando na representação. Você pode ter, ó, duas levando uma que leva a outra. Tá vendo? E a própria ApoE também está relacionada com esse tipo de metabolismo. Porque vesícula tem o quê? Tem lipídio na membrana. Então, por isso que a ApoE é uma proteína essa apolipoproteína é uma proteína extremamente relevante e importante para a função neuronal. O principal local de produção de ApoE no corpo, em geral, é o fígado. O fígado produz, né, a grande quantidade de ApoE plasmática, mas ela é muito produzida no cérebro. O segundo local em que ela é mais produzida é o cérebro. Então, astrócito produz, micróglia produz, próprio neurônio pode produzir, e a função da ApoE é importante. Aí eu tenho a proteína tal. A proteína tal, essa mocinha aqui, eu tinha mostrado os microtúbulos. Ó. Os microtúbulos, como eu disse, são os trilhos. Mas se você lembrar que os trilhos eles precisam de pinos para ficarem conectados, porque senão o trilho vai descarriar, né? E com os microtúbulos, a premissa é a mesma. Eu preciso de uma proteína que grude os microtúbulos, que mantenha a integridade estrutural dos microtúbulos. E para isso eu tenho a proteína tal. Ó. A proteína tal faz isso. Que ela, novamente... E quando essa proteína tal fica disfuncional, ou seja, quando ela é, no caso aqui, hiperfosforilada, algumas quinases hiperfosforilam ela, a GSK, a CDK, a JNK, todas essas quinases, glicogênio sintase quinase, quinase dependente de ciclina, todas essas quinases e a Janus quinase, ao fosforilarem a proteína tal, fazem com que elas se desprendam. Ó. E quando elas se desprendem do microtúbulo, o microtúbulo se desfaz. Como um colar de contas que perde aquele fiozinho ali e se desfaz, né? As contas do colar se desfazem, as contas de microtúbulo se desfazem, e aí as proteínas tal hiperfosforiladas, elas se agrupam e formam aí, ó, uma entidade que a gente chama de placas neurofibrilares ou emaranhados neurofibrilares. É basicamente isso daí que a gente tem também. Que essa era para mostrar a mesma coisa, ó. E à medida que essas proteínas tal vão se juntando, elas vão se acumulando e formam esses emaranhados neurofibrilares. Aqui é só para dizer que essa formação está relacionada com a atividade das quinases. As quinases levam à fosforilação e as fosfatases à desfosforilação. É um balanço, como tudo na célula. É um balanço entre quinase e fosfatase. Aí mutações no gene da tal, modificações covalentes, estresse oxidativo, vários fatores que eu citei, né? A própria a atividade da proteína beta, isso faz com que a proteína tal fique disfuncional. Que é uma outra representação, mostrando de uma maneira um pouquinho mais detalhada, ó, microtúbulo estável, a proteína tal fica aqui mantendo a integridade. Quando ela é hiperfosforilada, ela faz o que? Ela se desliga. Quando ela se desliga, ó, o microtúbulo se dissocia, se desfaz, se desintegra, digamos assim, perde a integridade. E aí os filamentos de proteína tal fosforiladas se agrupam e formam os emaranhados neurofibrilares. Que é uma outra representação, ó. Neurônio normal, como é que tá a proteína tal dele, ó? Tá bonitinha, mantendo a integridade do microtúbulo. Neurônio doente, com uma doença de Alzheimer, proteína tal tá hiperfosforilada, ó. E aí a integridade do microtúbulo é perdida. Aí as proteínas tal se agrupam e eu tenho a formação dos emaranhados neurofibrilares. Isso aqui, ó, é um emaranhado neurofibrilar. Isso aqui. Neurônio degenerado, né? Dentro dele tem o emaranhado neurofibrilar. E aquilo que eu havia falado, a proteína tal já não bastasse, uma vez que ela foi hiperfosforilada, ela simplesmente
se soltar dos microtúbulos, ela tem uma característica de prion. Ela parece um prion, porque ela, vou dar até um zoom aqui, ó, ela se solta, ela sai da célula, ó, ela oligomerizada sai da célula do neurônio. Então, esse neurônio, suponhamos que esse neurônio sofreu a primeira alteração, a alteração primária. Esse neurônio ainda estava íntegro. Aí, esse neurônio tem a tal hiperfosforilada, uma parte dessa tal hiperfosforilada forma os emaranhados neurofibrilares e outra parte sai. Essa parte que sai, ó, são oligômeros. Aqui é a parte polimerizada, grandona, que forma os emaranhados. Aqui é a parte mais oligomérica, menorzinha, que é a parte mais tóxica que eu falei. Aí ela sai, ó, e ela vai para outro neurônio, o neurônio pós-sináptico. Ela é endocitada e aí ela chega aqui e ela consegue promover a hiperfosforilação de outras tal e ela também vai se aglomerar com as tal do próprio neurônio, né, desse novo neurônio. E isso gera outros NFTs, que são os emaranhados neurofibrilares. Ou seja, ela causa uma propagação autocatalítica da agregação das taus. Ou seja, ela vai aumentando. É como se fosse a cascata de coagulação. O fator, um fator específico corta outro, e esse fator novo corta mais 10, que corta mais 10, você tem uma amplificação da cascata. E aí, por fim, só para a gente entender melhor, eu tenho uma animaçãozinha aqui, ó, para mostrar como é a doença de Alzheimer de maneira mais detalhada. Aqui, ó, são os emaranhados, as placas senis, perdão. Isso aqui é um neurônio normal, isso aqui já é um neurônio degenerado. Estão mostrando como se fosse um cérebro, né, já com essas duas coisas. Ó, placa, neurônio disparando. Aqui é a APP, eu tenho a proteína precursora amiloide, tá aqui ela, ó, maiorzinha. E eu tenho duas outras proteínas, como eu tinha citado. São duas secretases. A beta-secretase e a gama-secretase. Que eu tinha falado. Isso aqui já é uma condição patogênica. O normal é a gama-secretase e a alfa-secretase. Isso aqui não é o peptídeo A-beta, né? O peptídeo A-beta é esse cidadão aqui, ó. Então, ó, isso aqui é o peptídeo A-beta, que é extremamente amiloidogênico, ou seja, pode formar aglomerados beta-amiloides. Aí ele vai, por ser hidrofóbico, o que ele vai fazer? Ó, ele vai se ligar com outros. Quando um se liga com mais dois, né? No caso, aqui é um trímero, ó. Isso aqui é o que a gente chama de oligômero. Então, o oligômero não é o grandão. O grandão é um polímero. Fibrila grande. E o mais danoso, o mais mortal, o mais neurotóxico, o mais neuroinflamatório, o maior promotor de estresse oxidativo são os oligômeros. Porque são eles que vão interagir com outros receptores, são eles que vão causar disfunção mitocondrial. Então, esses oligômeros aqui, eles, de fato, são os mais ativos em termos de neurotoxicidade. E alguns outros vão se polimerizando, ó. Como eu disse, essa polimerização não é de todo ruim, é até uma defesa. É melhor do que esses cidadãos aqui oligoméricos, esses trímeros, é melhor que eles se polimerizem, na verdade. E aí você tem a formação das placas, ó. Placa é quando vários bichos desses aqui, várias fibrilas, bichos é ótimo, se ligam, ó, e formam essa estrutura amorfa aí. Ó, aqui está mostrando os oligômeros indo numa sinapse. Isso aqui é um dendrito. Isso aqui é uma sinapse axodendrítica. Um dendrito com vários outros dendritos menores. E aí os peptídeos beta vão ficar aqui, ó, viçando em... Droga. Voltou. Peraí. Sem querer cliquei e acelerei a animação. Ó. Peraí. E os peptídeos beta, eles vão ficar aqui, ó, embaçando a função neuronal normal, a função sináptica. Então, aquela figura lá que eu tinha mostrado.
O neurônio tentando trabalhar aí, né? Aí o velho deixa o homem trabalhar e os peptídeos não deixam. Que está mostrando a relação da glia, tanto um astrócito, uma célula de sustentação e nutrição, quanto uma micróglia, com as placas maiores, né? As placas senis já. Aí você tem, ó, o astrócito aí. As placas senis também causam reatividade astrocitária. Reatividade astrocitária é um fenômeno que você faz com que os astrócitos liberem também citocinas pró-inflamatórias, fiquem mais fragilizados, aumentem a concentração de cálcio dentro deles, ativem outras quinases, com algumas repercussões na função astrocitária normal. Olha, a micróglia vai, opa, quem é você? Para a placa senil, né? Muito peptídeo beta. E aí, naturalmente, ela vai tentar fagocitar, né? É o que ela faz. E aí, quando ela faz isso, quando ela fagocita, o que é que ela vai fazer? Ela vai ser ativada. Ela tá de boa aqui. Então, antigamente é ótimo. Antes do contato com a placa, é como se essa micróglia, que é como se fosse um macrófago diferenciado, tivesse um fenótipo M2, que é um fenótipo mais anti-inflamatório, né? Quando essa micróglia entra em contato com a placa, ela vira um fenótipo mais M1, que é um fenótipo mais pró-inflamatório. E aí, meu amigo, a micróglia ativada vai lascar, vai fuder mesmo com os neurônios, ó. Vai produzir citocina, vai interferon gama, TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, vai chamar mais macrófago, então vai liberar MCP, que é a proteína quimiotática de monócito, vai causar uma verdadeira neuroinflamação, né? Que, como diria o poeta, é um cabaré de citocinas no meu irmão. Não é intuitivo isso aqui, viu? Você clica fora, ele volta totalmente. Ó, isso vai inflamar todo o córtex cerebral. Tem que ficar mexendo, senão... Ó, aqui, ó, várias placas, vários neurônios. E aí o cérebro como um todo vai ficar sofrendo, ó. Vai ficar, né, sofrendo um pouquinho aí e tal. Inflamando, né? A neuroinflamação vai se espalhando. Novamente aqui uma placa, um neurônio. Ó, os oligômeros passeando por aqui. Que já é, como eu falei, um neurônio em neurodegeneração. Não sei se dentro dá pra ver direitinho, mas aqui, ó, tem algum peptídeo beta aqui, ó. Tem os emaranhados também neurofibrilares. Já tem algumas coisinhas. Ó, as placas. Isso é proteína tal aqui. Ó. Os microtúbulos, ó. Aqueles trilhos que eu havia falado, ó. É isso aqui. Proteína tal em amarelo. Os microtúbulos normais. Aí, isso aqui é uma tal normal, né? Na doença de Alzheimer, essa tal é hiperfosforilada. E aí ela se desprende, ó. Nesse caso aqui. Quando ela se desprende, ó. Se desprendeu. O microtúbulo ainda fica íntegro por alguns segundos. E aí ele vai, obviamente, ser desintegrado. Você vai perder a função. E paralelo a isso, as proteínas tal vão se agrupando. Então a proteína tal, que seriam essas presilhazinhas aqui para os microtúbulos, vão se juntando, vão se aglomerando e formam os emaranhados neurofibrilares. Aqui, ó. Essa estrutura aqui, como eu falei, é tóxica, mas isso daqui é muito mais tóxico. Os monômeros e os oligômeros de proteína tal são muito mais tóxicos. E aí, ó, as contas de microtúbulos vão se desfazendo. E aquilo que eu tinha falado, ó, a proteína tal, ela é bandida, né? Ela é vagabunda, ela vai, ó, vai lá pro outro neurônio. Vai pro neurônio pós-sináptico. E aí ela chega lá, e essa outra proteína tal que tava boazinha, ela chega, rapaz, tem uma parada ali, vamos se juntar? Vamos fazer revolução? E aí, ó, toca na outra, hiperfosforila a outra. Não é bem assim, né? Ela ativa via de sinalização que resulta nisso. Aí esse neurônio, ó, foi como se fosse, só para ficar didático, infectado
Como se fosse um zumbi que morde outro e transforma. Então esse neurônio aqui, que ficou disfuncional, liberou proteína tal para o outro, como se fosse uma mordida infectada de um zumbi, faz com que esse neurônio vai. E a neurodegeneração vai se espalhando e vai carcomendo o cérebro. Novamente, começou onde? Ó? Naquela região que eu falei, região temporal mais medial, que é o córtex entorrinal, que o córtex entorrinal é a área de entrada no hipocampo. Os estímulos, eles não entram, quando eles querem sofrer o processo de memorização, eles não vão direto para o hipocampo, né? Eles vão primeiro no córtex entorrinal, sofrem um grau de processamento de informação, aí vão para o giro parahipocampal e depois vão para o hipocampo. Então eu tenho um processamento. Ó, a amígdala, que é o hipocampo. Ó. E aqui, ó, o sistema límbico, os núcleos da base. Aí depois afeta o córtex pré-frontal e vai tudo. E o córtex ele vai murchando, porque ele está sendo degenerado. O que é murchar? Os giros, que são essas regiões aqui, ó, vão ficando menores e os sulcos, que são as depressões, ó, os buraquinhos, vão ficando maiores. Então, mais sulcos e menos giros. Isso é um achado fenotípico característico morfológico, né, da neurodegeneração. Ó, o cérebro vai ficando menor, vai atrofiando. Atrofia cerebral mesmo. Olha, a micróglia aqui ainda está tentando endocitar. Ó. Consegue comer um pouquinho, mas mesmo assim não dá conta. Então essa é basicamente a fisiopatologia animada, né, dos processos que eu descrevi da doença de Alzheimer. Aqui é uma outra representação, só para mostrar, ó. Do lado esquerdo eu tenho um meio de cultura tratado com beta-amiloide, do outro com salina mesmo, solução salina. Olha a quantidade de conexões que esse neurônio tem com esse outro aqui. Ó. Olha a quantidade de conexões que esse tem. Vocês estão vendo aqui a diferença? E as que tem, ó, notem que ele vai perdendo algumas, ó. Tem sinapses sendo desfeitas. Ó. Essa daqui tá para ser desfeita, essa aqui tá para ser desfeita. Ó, vai ser desfeita já já. E esse outro aqui tá normal, várias interações dendríticas, ó, outros neurônios se conectando. Aqui, ó, eu tô perdendo sinapse. Ó, vai sendo desfeita. E o neurônio vai murchando, vai morrendo. Olha a arborização dendrítica de um neurônio normal. Olha de um neurônio em meio com beta-amiloide. Então, o peptídeo beta-amiloide ele é extremamente neurotóxico, né? E vai degenerando. E eu tenho os estágios aqui, ó. Estágio 1 e estágio 2. Começa com perda de memória, confusão, desorientação, ansiedade, agitação, desconfiança. Aquilo que eu até usei o exemplo da primeira paciente do Alzheimer, ela desconfiava do marido dela, né? E aí, olha os primeiros locais que vem aqui, ó. Vem córtex pré-frontal, parte mais medial e os emaranhados neurofibrilares. Então eu posso ver que as alterações beta-amiloides, elas se espalham muito mais rápido do que as alterações nas proteínas tau. Os emaranhados neurofibrilares são de proteína tau. As placas beta-amiloides são do peptídeo beta-amiloide. E à medida que os estágios vão progredindo, o agravamento de sintomas da fase inicial, dificuldade em reconhecer familiares e amigos, ou seja, o déficit de memória aqui já é bem maior, já é bem mais considerável. Alucinações, inapetência. Então, eu já tenho aqui, ó, alterações em outros sistemas que não são tradicionalmente associados ao Alzheimer, ou seja, a demência já está progredindo, eu já estou quase demente praticamente. Já estou na linha aqui entre já estou perdendo a conexão com a realidade. Alucinações. Perda de peso, incontinência, problemas com ações rotineiras, enfim. Olha, as alterações do peptídeo beta-amiloide já estão quase que no cérebro todo. Ó. E aqui já estão as alterações no peptídeo, na proteína tal também, já estão se espalhando. Ó. Já afetou o cíngulo aqui, já foi mais para o córtex pré-frontal, já está indo aqui para o hospital. Córtex medial já foi totalmente tomado. Então os déficits de memória aqui já são muito grandes mesmo. Então por isso que eu já tenho uma dificuldade de reconhecer
a família, né, no caso. Estágio 5 e 6 seria a fase final. Novamente, o peptídeo beta já tomou praticamente tudo que eu tenho. A proteína tal também, praticamente no cérebro todo. Incontinência urinária, fecal, tendência a assumir posição fecal. E, por fim, a morte, né? E, por fim, a morte seria o final. A pessoa já está numa cama deitada, já depende de uma outra pessoa para tudo, para comer, para tomar banho. Então, realmente, a demência que chegou nesse nível de debilitar totalmente a pessoa. Aqui a densidade de placas amiloides, ó, de uma pessoa normal. À medida que ela vai envelhecendo, como eu disse, é normal você ter placas beta-amiloides. Só que uma pessoa com doença de Parkinson, ela tem muito, então é um processo que está extremamente acelerado. Aquilo que eu até usei como didático, né? É um exemplo de envelhecimento precoce. Não é só isso, mas você tem isso. E para encerrar, a comparação, né, entre o cérebro normal e o cérebro com Alzheimer. Olha a diferença de uma visão aqui posterior, assim, superior, perdão. Olha os giros, bem mais robustos, bem mais... Os sulcos bem menores, os sulcos bem maiores. Então é como se fosse um cérebro mesmo atrofiado, carcomido, degenerado. Visão aqui, ó, transversal. Você tem... Olha o tamanho dos ventrículos aqui, meu Deus do céu. Os ventrículos, eles aumentam quando a massa cinzenta diminui. Você tem uma perda de substância cinzenta. Uma perda de tecido cerebral, do que a gente chama de massa encefálica, né? Realmente é perdido. Ó, a parte medial aqui, hipocampo, cadê? Então a memória aqui, meu amigo, já foi pro beleléu há muito tempo. Pois é, pessoal, era basicamente isso que eu ia falar. Eu ia falar também de Parkinson, mas realmente o tempo não vai deixar. Então fica aí para uma outra oportunidade, mas detalhei bem Alzheimer e espero que tenha dado a entender. Eu vou só pular aqui só para fazer o merchandisezinho aqui. Que é a minha plataforma. Quem quiser ver os meus cursos, são basicamente nessa pegada. Inclusive tem cursos de psicofarmacologia, neurofisiologia lá também. Nesse nível de detalhe para cima. E aqui são os canais, ó. Você tem a Físio aqui no YouTube. Só botar lá a Físio, que você tem várias aulas lá. Você pode ver mais ou menos também várias aulas gratuitas. E o canal do Telegram também, que eu tenho colocado muito conteúdo. E as minhas redes sociais, o Instagram, só colocar Professor Aclerton, você me encontra lá. Ou colocar a página da Físio. É basicamente isso. E aqui o contato, né? De e-mail para quem tiver interesse também, mandar um e-mail aí para clerton@hotmail ou contato@afisio@hotmail. Mas prefiro mesmo que se for falar alguma coisa, pode falar no direct do Instagram mesmo. Tanto faz. Era basicamente isso que eu tinha para falar e foi um prazer. Professor Cleiton, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Nosso segundo dia aqui de nosso simpósio de neurociências. A aula foi muito boa. Eu tenho uma pergunta aqui da Alexandra Rodrigues. Ela perguntou: como controlar a neurodegeneração? Existe algum alimento ou suplemento para isso? Olha, não vou saber te dizer. Controlar não dá, mas óbvio que se você se alimentar de maneira saudável, ingerir mais vegetais, mais frutas, menos alimentos ultraprocessados, menos fast food, isso também ajuda. Porque todos esses alimentos ditos não saudáveis, eles são quase todos pró-inflamatórios. Óbvio, você comer um hamburgão aqui 2 semanas, de 2 em 2 semanas, não tem problema. Agora, se você faz um consumo de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, né, alimentos como miojo, esses alimentos realmente ultraprocessados, rápidos e tal, refrigerante, todo dia, né? É complicado. Mas você se exercitar, dormir bem, ingerir álcool também, uma ingestão extremamente habitual. Eu bebo de 3 em 3 dias, eu bebo de 4 em 4 dias. O álcool, ele é depressor do sistema nervoso central. Ele é um
um modulador alostérico dos receptores GABA. Ele faz a mesma coisa, digamos, tomando as devidas proporções, do que os benzodiazepínicos. Só que ele tem uma potência menor, por isso que ele não deprime tanto quanto um clonazepam, por exemplo. Mas ele a longo prazo está associado com demência senil, com Alzheimer, com Parkinson também, o etilismo crônico, né? Mas é óbvio que isso é mais para quem é um alcoólatra, inveterado, que bebe praticamente todo dia, fora outras complicações do álcool, né? Como cirrose, enfim. Tô falando só do ponto de vista neurodegenerativo. Resumindo, ter bons hábitos. Impedir você não vai, se você já tiver susceptibilidade. Mas você pode retardar, atrasar. Mas é aquela coisa, a gente não sabe ainda quem tem e quem não tem. Entre aspas, é uma loteria. Até como outras doenças, como diabetes, hipertensão. O que você pode fazer? Ter hábitos saudáveis, ter uma alimentação saudável. Mas, como eu falei, também não impede você, de vez em quando, comer uma pizza, essas coisas, tranquilo. Só não pode todo dia. Mas um alimento específico que combata a neurodegeneração, não saberia lhe dizer, porque eu também não sou nutricionista. Mas alimentos que têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, com certeza dariam um boost aí. Mas também não sei dizer basicamente os tipos de alimentos, porque, como eu falei, não trabalho com isso, nunca pesquisei isso a fundo, não. Perfeito, professor. Rai Leonardo perguntou: você poderia falar um pouco sobre os fatores genéticos? Como eu disse, como eu tinha dito, né? Os fatores genéticos são. Também não pesquisei a fundo, mas a principal alteração genética é na apolipoproteína E. Você tem as isoformas de ApoE. A principal, para predispor ao Alzheimer, é a ApoE4. É uma isoforma que está relacionada com o aumento do metabolismo do colesterol lá nos neurônios. E isso leva, como eu falei, tanto à neuroinflamação, a diminuição da depuração do peptídeo beta-amiloide e a síntese do peptídeo beta-amiloide por conta do aumento da atividade da beta-secretase. Mas tem outras proteínas acessórias, a presenilina, por exemplo, alterações nela. Você tem isso. São essas duas alterações genéticas que eu mais vi. Pronto, ele agradeceu aqui a resposta. Professor Cleiton, eu queria agradecer aqui mais uma vez, em nome de toda a Liga, por estar participando aqui desse evento com a gente. É uma grande honra. Eu queria dizer que particularmente gostei bastante dessa aula. É um assunto de interesse, eu estive fazendo estudo sobre a doença de Alzheimer e foi bem esclarecedor aqui essa aula. Agradeço bastante. Se alguém tiver mais alguma pergunta... Só lembrando que não deu para abordar tudo, né? Algumas coisas eu só citei, eu não coloquei como slide. Por exemplo, tem gente que disse que a doença de Alzheimer é um tipo de diabetes, é o diabetes tipo 3, né? Mas eu falei lá da resistência à insulina, do impacto, falei da relação do ferro também. Pacientes que têm hemocromatose, que é um distúrbio de acúmulo de ferro, eles predispõem-se a ter mais Alzheimer. Pacientes com síndrome de Down, até porque alguns genes do processamento da APP, proteína precursora amiloide, elas estão no cromossomo 21. E o que é a síndrome de Down? É uma trissomia do par 21, né? Devido a uma não disjunção meiótica aí das cromátides na divisão celular. E você tem. Então, se você tiver várias cópias da APP, você consequentemente vai produzir mais beta-secretase. Perguntaram aí em relação do ômega 3. O ômega 3, como vocês estão vendo, o metabolismo lipídico ele está muito envolvido. Por exemplo, nas membranas celulares, a gente tem os fosfolipídios. Aí você tem o ácido palmítico, o ácido linoleico, linolênico. Esses fosfolipídios, eles podem ter duplas ligações, podem ser ômega 3, ômega 6, ômega 9. Geralmente, os ômega 6, eles produzem metabólitos lipídicos mais pró-inflamatórios. E os ômega 3, eles produzem metabólitos lipídicos mais anti-inflamatórios. De maneira didática e rápida, seria isso. Os ômega 3 substituem alguns fosfolipídios de membrana, o próprio ácido araquidônico, por exemplo, o ácido eicosa tetroenóico, né?
que produz as prostaglandinas, que são todos metabolismos lipídicos, metabólitos lipídicos, você também tem isso. Então seriam por diminuir a neuroinflamação, de maneira geral. É isso. Mais alguma pergunta, gente? Podemos encerrar nossa palestra. A outra sala não teve nenhuma pergunta. Professor, então eu acho que já podemos encerrar a aula de hoje. Show. Mais uma vez agradecendo. E amanhã a gente se vê de novo aqui. Pois é, Nesse mesmo horário. mesmo horário, não é? É, exatamente. Pois até amanhã, então. Até amanhã. Valeu. Pessoal,